Estratégia no Ensino de História, e eu gostaria de colocar para vocês que foi necessário fazer uma alteração na mesa. Inicialmente, essa mesa estava com a professora Varley da Costa como coordenadora e debatedora também, quer dizer, como coordenadora, e teria 2 debatedores, o professor Fábio Garcês de Carvalho e o professor Rui Aniceto. O que aconteceu é que o Fábio, meu colega no Colégio de Aplicação da FRJ e do Núcleo Prof. História da FRJ, foi internado na semana passada com a Covid-19, né? O Fábio passou alguns dias na UTI, mas hoje, felizmente, ele já foi transferido para o quarto. A gente teve ótimas notícias de que ele está se recuperando bem, já não respira mais com a máscara, só com o catéter, já está podendo se movimentar um pouco. E a Varley, então, me convidou para participar dessa mesa como coordenadora, né? A gente optou, então, por não substituir o Fábio, né? A gente optou por marcar agora a presença dele. O Fábio é um dos professores do Prof. História do Colégio de Aplicação da FRJ, que está no hospital com a Covid, uma doença que a gente está enfrentando de várias maneiras, junto com os nossos amigos, familiares, enfim. E a opção foi, de fato, por marcar a presença do Fábio aqui e, sobretudo, a recuperação dele, que a gente acredita que vai caminhar bem nos próximos dias, né? Então, eu vou apresentar a Varley e o Rui, né? Vou apenas indicar quais são as questões norteadoras dessa mesa agora e passo a palavra, então, para a Varley e depois para o Rui, né? Eu só gostaria de ressaltar a importância dessa mesa sobre história local, porque este é um dos principais objetos, um dos principais temas que a gente encontra nas dissertações do Prof. História, né? Se a gente der uma busca, por exemplo, no nosso banco de dissertações já defendidas, a gente vai encontrar a presença constante do tema da história local. Então, esse é um tema que tem mobilizado muito os nossos mestrandos, né, que mobilizou os nossos mestres, mobiliza os nossos mestrandos, porque é visto como uma força muito grande, ou como um potencial muito grande para o ensino de história dos dias atuais, né? Então, dito isso, eu vou apresentar primeiro a Varley da Costa. A Varley é professora adjunta de Didática Especial e Prática de Ensino de História da Faculdade de Educação da UFRJ. E o professor Rui Aniceto, que também é professor do Prof. História da UERJ, ele é professor do Departamento de História, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e também da Faculdade de Formação dos Professores da UERJ, na cidade de São Gonçalo, né? Quando essa mesa foi pensada, as questões norteadoras foram as seguintes, tá? Eu vou ler aqui essas questões e depois, em seguida, eu passo a palavra para a Varley, né? De que forma a história local, como estratégia de aprendizagem, pode gerar atitudes e atividades investigativas, tornando significativo o ensino, pode trabalhar diferentes níveis de escala de análise, social, econômico, temporal. Pode inserir o aluno na comunidade em que vive, desenvolvendo sua historicidade. Pode possibilitar a criação de uma história mais plural, que privilegie grupos até então historicamente invisibilizados, como mulheres, negros, indígenas, entre outros. E pode explorar diferentes espaços e lugares de memória, como arquivos locais, patrimônio, documentos familiares, entre outros, né? Então, após essa introdução, eu gostaria de convidar a Varley da Costa, professora da UFRJ, para iniciar os nossos debates aqui hoje, e em seguida o professor Rui. Varley, muito obrigada, bem-vinda, a palavra está com você. Então, gente, boa tarde. Tá bom o som? Como a Alessandra falou, né, nós estamos aqui, a mesa inicial, vocês receberam a programação, incluiu o professor Fábio Garcês, né, nós, então, estamos aqui marcando a falta do Fábio e reafirmando a torcida para
para breve recuperação do professor, né? Mas também reafirmando a ideia que a gente não quer passar é de que o Brasil tem que funcionar de qualquer maneira, que a academia tem que funcionar de qualquer forma, né? Então, assim, é nesse sentido que a gente reafirma essa composição da mesa, essa nossa opção por não convidar outros professores, que nós temos vários colegas que falariam tranquilamente sobre esse tema, né? E aí eu, como eu estou entre mediadora e debatedora, não sei bem o que eu sou aqui, quando meu nome saiu como mediadora, sou mediadora, mas eu vou dar uma canja aqui, vou falar um pouquinho sobre a temática, falar uns 15 minutos, 20 minutos, né? E aí a gente dá a palavra para o Rui, a gente não vai obedecer aquelas questões, as questões norteadoras ou suleadoras, como quiserem, elas são apenas um pano de fundo para as nossas falas e para a organização também dos questionamentos de quem está ouvindo, de quem está participando, né? Então, eu e o Rui, a gente fez uma combinação aqui do que a gente vai conversar nesse momento, né? Eu vou falar basicamente em três eixos. Minha fala vai se organizar assim em 3 eixos. Primeiro momento, vou falar um pouco sobre os sentidos da história local, depois, especificamente, sobre as potencialidades para o ensino, né? E depois sobre as articulações e diálogos possíveis da história local com outros campos, outras abordagens também, né? E assim, a despeito do tema da mesa, do tema central, que a gente fala das potencialidades, né, eu só queria pontuar aqui que a gente está falando de potencialidades em meio a esses desafios que a escola hoje enfrenta, né? Não se trata de nenhuma receita, olha, descobrimos agora que tudo vai se resolver com a história local como uma estratégia de ensino, né? Não estamos falando aqui que esse tipo de trabalho não requer assim um esforço muito intenso do professor, né? Ele exige que o professor esteja aberto a novas questões, inclusive aos novos desafios, né? Então, não se trata de dar uma receita ou apresentar assim, um paraíso possível, né? Mas são possibilidades que a gente vem trabalhado, que a gente tem realizado e que a gente tem investido também em termos de pesquisa no ensino de história, né? Já orientei alguns mestrandos no Prof. História, né, que trabalham com essa temática. Já como professora também do ensino básico também, já realizei vários projetos com essa temática também, e como pesquisadora em ensino também, acho que é uma possibilidade muito interessante, né? Então, assim, quando a gente fala, né, no sentido de história local, né, a gente está pensando em pensar além de uma história de um lugar, de uma história de um espaço definido, de um espaço particular, né? A gente se debruça sobre, mais efetivamente, sobre a possibilidade de uma mudança de escala de análise, né, de observação, quer seja de um espaço, de uma história de vida, de um bairro, de uma região, de um grupo, de uma comunidade, né, de uma instituição escolar. Então, esse sentido de história, ele é um pouco, de história local, ele é ampliado nesse sentido. Eu gosto muito de trazer aqui uma fala do Pascal, que, inclusive, vários colegas já usaram como epígrafe de trabalhos, eu gosto de ler, assim, de trazer essa fala também, né, que deixa muito claro assim, como a gente percebe essa ideia de variação de escala, né, de escala de análise, de observação. É assim, uma cidade e um campo, de longe, são uma cidade e um campo. Mas, à medida que nos aproximamos, são casas, árvores, telhas, folhas, capins,
formigas, pernas de formigas até o infinito. Tudo isso está envolto nesse campo. Então, assim, para a gente ter uma ideia de como essa possibilidade de variação de escala, né, da gente focar a nossa lente em um espaço específico e particular, né, ele é importante, né, para apresentar as várias possibilidades, potencialidades daquele mesmo espaço, daquele lugar. Então, a variação de escala de análise, ou como a gente pode chamar de jogos de escala, né, parafraseando Revel, naquele livro organizado por eles, né, torna possível essa articulação entre o particular e o global. Quando a gente fala em história local, não significa que a gente vá se debruçar sobre um determinado espaço, sobre uma determinada história de vida, ou de grupos, ou de determinado patrimônio, e esquecer o que acontece em torno. Né? A gente vai exatamente trabalhar essa tensão, né? Essa relação, essa articulação entre o particular e o global. E quais são as potencialidades dessa escolha, né? Dessa escolha por uma escala particular de observação localizada? Né? Porque esse movimento revela não apenas revela aspectos até então não observados. Quando a gente observa de uma forma mais macro ou global, né, a gente perde essa perspectiva desse particular, né? Ou por um bairro, ou uma região, um grupo, uma comunidade, uma história de vida, a gente perde esse olhar sobre esse lugar, né? A gente chama de lugar, pode falar desse espaço específico. Né? Nesse sentido, essa observação microscópica ela aponta para variáveis mais complexas, ela vai revelar uma maior complexidade desse social. Não significa que ela vai ser considerada como uma amostra, né? Não é esse movimento, a gente descobrir ali uma amostra de características de determinado grupo cultural e dali generalizar para esse todo. Né? Vamos trabalhar uma comunidade, sei lá, na comunidade da Rocinha. Então, numa instituição escolar, um determinado CIEP. Não significa que aquele ali seja o retrato de outros grupos dentro dessa mesma comunidade. Né? Mas essa escala de observação reduzida, ela vai nos servir para compreender essa multiplicidade, né, de possibilidades, de vidas, de grupos, de patrimônios ali dentro dessa mesma comunidade. Ela também imprime novos significados, né, para esses grupos até então invisibilizados, como a gente falou lá mesmo nas questões norteadoras. Quando a gente quer trabalhar alguns grupos que praticam regiões afro-brasileiras dentro de um determinado lugar, de um determinado bairro, né? A gente vai conseguir entender, né, essa formação cultural dentro de um determinado universo, que também pode ser particular, pode ser uma relação entre o bairro em que ele está inserido, que esse grupo está inserido, e, ao mesmo tempo, uma sociedade que transita em volta do entorno. Também desta amostra, a multiplicidade e a pluralidade de diferentes pontos de vista. Isso também é interessante, né, a gente pensar. Muitas vezes, um determinado fenômeno ocorrido nesse mesmo espaço, ele pode ter uma variedade de interpretações, de posicionamentos, de acordo com os lugares de fala de diferentes grupos. Isso é também interessante a gente pensar. Também é capaz de desvelar o fio de um destino particular, né? Pode ser a história de vida de um homem ou de um grupo. A partir desse fio de vida ou da história desse grupo, é possível a gente analisar a multiplicidade dos espaços, dos tempos e das relações que esses grupos, onde esses grupos ou esses sujeitos se inscrevem. Né? E também é capaz de subverter os modelos interpretativos do estudo historiográfico dominante. Isso é muito importante. E muitas vezes, isso aí para as aulas de história, isso fica muito, muito claro, né? A gente vê que as interpretações e as narrativas do discurso dominante, né, prevalecem, por exemplo, quem trabalha muito com livro didático. Eu estou me
apropriando desse exemplo que eu trabalho, né, com análise de livro didático, né, e a gente vê que o discurso hegemônico, muitas vezes, que são retratados no currículo escolar, muitas vezes não corresponde, né, a essa busca, quando a gente vai buscar, a partir dos estudos bibliográficos, né, trazer histórias das mulheres negras, dos negros no Brasil, né, a gente consegue subverter esse modelo que tem como pano de fundo, né, um discurso hegemônico, eurocentrado, né, que a gente está cansado de denunciar. Né? Nesse sentido, eu disse tudo isso dito, né, para justificar a importância dessa aproximação, né, e dessa redução de escala de análise. Né? Nesse sentido, para a história local, isso é fundamental. Então, assim, voltando para o tema da mesa, que é mais específico em relação às possibilidades para o ensino e para a pesquisa, em primeiro lugar, a gente pode pensar em vários encontros, em diálogos, né, que são realizados quando a gente pensa num projeto ou numa perspectiva de trabalho, né, ou pensa na história local como uma possibilidade interessante. Eu acho que, em primeiro momento, ela exige, já falei aqui, uma total mudança do professor, né, porque é um desafio, né, ele tem um desafio de promover o protagonismo dos estudantes em suas ações, de acreditar nesses saberes, né, que estão em vias de emergir, eu acho que isso é muito importante, de enfrentar os desafios de dar conta dos resultados inesperados que podem surgir. Muitas vezes o professor não acredita que daquela turma ali, naquela comunidade, na favela, uma turma que ele chama de carente, meus alunos são carentes, meus alunos são pretos, são pobres, eles não vão responder, eles não vão conseguir, né? Muitas vezes o resultado é inesperado, e aí ele tem que, a partir desse resultado, se implica em um novo planejamento, em novas ações, né? Então, é um projeto trabalhoso, né? E é aí exatamente que reside aí o encontro com a teoria freiriana, né? Que é a gente acreditar nesse saber, né, no saber do outro, e pensar mesmo o nosso papel como professor, né, sair daquele lugar de professor transmissor de conhecimento e se voltar para um professor realmente que tem uma nova postura. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante. Nós que trabalhamos com formação de professor, não é? Nós que, aqui, quem é da educação básica, mas que recebe estagiário em suas aulas e tal, né? Pensar nessa possibilidade que esse professor ele tem que estar de peito aberto para trabalhar essa proposta. Não basta, vou trabalhar uma história local do bairro lá em Anchieta. Isso aí, a história do local, isso aí em qualquer site ele vai encontrar, o aluno vai achar, vai pesquisar, vai trazer um trabalho bacana, né? Mas quando a gente pensa na história local como estratégia, né, significa que a gente tem, que os alunos eles têm que estar, ele tem que se sentir como um agente histórico, um protagonista nesses eventos, nessas ações, na pesquisa, né? E o que é importante aí também é possibilitar que essas ações sejam realizadas a partir da sua própria vida cotidiana, né? De coisas que lhes são familiares, que estão próximos. Então, isso aí implica uma inserção do aluno como resultado, né? Na comunidade, ele vai ter uma melhor inserção nesse espaço, ele vai valorizar os grupos, né, que circulam por esse lugar, no caso, quer seja patrimônio local, quer seja instituição escolar, né? E, ao mesmo tempo, à medida que ele participa, que ele promove e que ele tem uma ação efetiva nessas atividades, isso permite tornar esse aprendizado, né, essa aprendizagem significativa, né? E também possibilita ele relacionar essa identidade do aluno com esse espaço, né? Isso é também muito interessante, né? Cria uma identidade cultural mais forte, desenvolve também sentimento de pertencimento,
né, à medida em que compartilha valores ali, que identifica alguns símbolos, alguns espaços comuns ao grupo, né? E o que é também muito importante é que ele possibilita a construção de um conhecimento histórico ali naquela região, naquele lugar, né? Isso tudo tem muito a ver com um mantra assim, que nós, professores de história, temos, né, que é a formação para a cidadania. Né? Algumas pesquisas trabalham também com o conceito de consciência histórica, né? Então, também essa possibilidade, né, está associado também a esses valores para a gente, pelo menos esse conceito, né, que para a gente está muito forte em nossas aulas de história o tempo todo, independente do conteúdo, da metodologia, enfim, dos projetos que a gente desenvolve. Também, outra potencialidade é a possibilidade de estimular atividades investigativas, né, à medida que ele é protagonista desse movimento. O resgate do passado, da memória dos grupos, de valorizar a sua própria história, né, a partir do movimento particular, né, para o movimento maior. Estimula também a ele compreender a relação desse local com o nacional, com a sociedade em que ele vive, né, partindo das experiências que lhe são mais familiares, né, não são experiências distantes também. E uma última questão nessa listagem de potencialidades, né, seria tratar esses espaços como potencialmente férteis para pesquisa e ensino de história, né? Tanto nossos alunos mestrado, como os professores pesquisadores que estão nessa escola, a gente ter o olhar para esses espaços, para essas descobertas, como algo muito potente para se pensar as pesquisas em ensino de história, né? E aí, como último ponto, terceiro ponto, né, que eu queria deixar aqui, como eu anunciei, é falar dos possíveis diálogos, né? Isso aí eu faço, eu trabalho com educação decolonial, eu trabalho com educação antirracista, né? Tudo bem. Mas interessante é que esse movimento, né, de você reduzir, que a gente está tratando aqui, né, falando de redução de escalas, e essa atenção nesse olhar né, microscópico sobre vários grupos e realidades, ela tem uma relação direta, né, lógico, como eu já falei aqui, com a microhistória, né, com a microanálise, né, com a teoria freiriana. Eu acho que o tempo todo a gente está trabalhando a valorização desses saberes locais, com a educação patrimonial, né, podendo também estabelecer um diálogo com autores que trabalham com o conceito próprio mesmo de consciência histórica, né? É muito rico também para se pensar na história das instituições escolares. Eu tive um aluno que a gente foi, não sei nem se ele está presente aqui, que a gente foi pesquisando o CIEP em que ele trabalhava, lá era em Saracuruna, o Rodrigo Antunes, da UFRJ, e aí ele acabou criando, ele colocou os alunos em ação para vasculhar aquele espaço, né, para ver os vestígios que eles não encontravam ali do CIEP, do programa de CIEP da época ainda do Darcy Ribeiro, lá no início, que o CIEP era um CIEP antigo, e aí eles resolveram criar um centro de memória do CIEP. Né? Essa articulação foi uma articulação com uma história da instituição escolar, foi muito interessante esse trabalho deles, a partir desse movimento dentro do próprio prédio, da própria instituição. A sala, então, que era a sala de enfermagem, do consultório oftalmológico, se transformou num laboratório lá para o centro de memória que eles construíram. Então, foi muito interessante essa mudança, né? Eles estudaram até a função desses espaços dentro da escola, naquele período inicial e nesse período em que estavam se inaugurando o centro de memórias da escola. Então, foi um trabalho muito bacana nesse sentido e acabou
contribuindo para a história da educação, como história das instituições escolares, né? História dos povos afro-brasileiros e povos indígenas, eu acho que é profícuo aí o trabalho com histórias de vida, com a escrevivência de homens e mulheres negros, né, também é muito interessante. Isso aí tudo a ver com a educação decolonial, que também já foi objeto de outros debates, de outras mesas, né, aqui do ciclo virtual. A história oral, os estudos biográficos, né, eles corroboram, né, para esse trabalho com a história local, a própria pesquisa documental, né, às vezes, muitas vezes, nesses espaços, nesses locais, existem importantes arquivos, né, que não são desvendados, os próprios alunos eles descobrem algo nas igrejas, descobrem arquivos nas instituições de associação de moradores, ou próprios arquivos familiares, né, que eles constroem, alguns arquivos familiares. Né. Assim, E assim, queria fechar aqui, né? Eu acho que foi essa ideia, mais ou menos, essas questões que eu trouxe para nós pensarmos e refletirmos introdutoriamente. E, a partir daqui, o professor Rui Aniceto vai participar com outras boas contribuições, complementares ou não, né, para esse debate. É isso, obrigada. Obrigada, Varley. Então, professor Rui, a bola está com o senhor. Então, vamos lá, vamos iniciar, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a Varley pelo convite para compor a mesa com ela e com o Fábio, originalmente, né? Eu acho que o desenho da mesa de nós três é um desenho que vem se consolidando, né, em alguns encontros que a gente tem tido lá na UFRJ, especialmente, né? Eu participei das bancas do Prof. História de avaliação, né, dos trabalhos orientados por Varley, pelo Fábio, e aí a gente veio tecendo algumas conversas interessantes, e eu acho que, graças a isso, o Varley me chamou para estar aqui, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão da história local. As questões que eu vou abordar, a minha fala eu vou direcionar para 3 temáticas, eu já vou dizer, né? Elas são temáticas que surgem no âmbito do grupo de pesquisa História de São Gonçalo, Memória e Identidade, sediado na UERJ, coordenado pelo professor Luiz Resnick, né, o nosso coordenador nacional, né, aí né, e do qual eu sou vice-líder também agora, né, mas já participo do grupo há algum tempo, então essas questões sobre a história local são questões que me cativam aí já há bastante tempo, e eu não vou falar quanto tempo, porque essas coisas denunciam idade, né? Então é melhor dizer só que já tem algum tempo, né? Bom, então, a primeira questão, os 3 eixos da minha fala também, assim como o Varley dividiu a sua fala, né? Os 3 eixos é pensar um pouquinho. Primeiro, né, o lugar da história local no campo disciplinar da história, na escrita e no ensino. Um segundo momento, pensando a história local como uma estratégia investigativa historiográfica, né, para a produção de uma narrativa historiográfica, e o último, pensar a história local como uma estratégia para o ensino de história. Tá? Então, partindo para o primeiro aspecto, né, a gente, pensando o lugar da história local como no campo disciplinar,
é uma questão interessante, assim, porque quando a gente pensa, né, o processo de construção de uma memória da disciplina, né, quando a gente pensa a narrativa historiográfica construída a respeito, né, do campo, né, de como se constituiu o campo histórico no Brasil, né, a ciência histórica, né, como é que foi esse processo histórico, né, você tem todo um esforço de construção narrativa que vai se iniciar lá com o IHGB, lá no século XIX, com a instituição do IHGB, e aí você tem uma linha evolutiva que vai desembocar na produção das universidades, especialmente das pós-graduações a partir da década de 1970. Né? Então você tem aí um contínuo que começa com o IHGB, né, a obra de Van Hagen, né, Capistrano de Abreu ali na virada do 19 para o 20, né, os celebrados ensaístas lá dos anos 30, né, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, né, e a partir dali, nesse processo que vai se constituindo, né, aí a disciplina, essa ciência histórica, o ápice estaria, então, na universidade, nas produções pós-graduação, né? E aí, então, a universidade, ela assume um lugar de legitimação de uma história, né? De uma história científica acadêmica, né? E definindo, então, né, o campo, né, definindo metodologia, definindo conjunto de fontes a ser priorizado, né, todo o métier do historiador que todos nós conhecemos, né, nós somos formados por esse processo, né, então a gente aprende como lidar com as fontes, aprende a elaborar questões, teses, né, instituir problemas de pesquisa, elencar acervos, define metodologias para a construção de uma narrativa sobre uma determinada temática, né? Então, esse é o método científico, em linhas gerais, né? E aí, o que acaba acontecendo com a história local? Que é muito mais viva do que a gente imagina, em geral, né? Você tem todo um discurso de desqualificação dessa produção historiográfica que vai se dedicar às análises locais, às histórias particulares, às histórias dos municípios, às histórias das instituições, às histórias de alguns personagens tidos como menores, né? Então você tem uma desqualificação porque essa produção não seguiria, né, o cânon, né, definido por esse processo de cientificização da história, né, sendo considerada uma história antiquária, e a gente trata esses historiadores como memorialistas, né? Esse é um conceito que comumente é atribuído a esses historiadores. Historiadores, muitas vezes, em sua maioria, não profissionais, né? Não formados pelos cursos de história, então esse também seria um dos dados que levaria à desqualificação dessa história, porque ela seria produzida por aqueles que não dominam as técnicas de produção do conhecimento histórico transmitidas pela universidade, né? E aí, como é que fica isso para o ensino de história, né? Para o ensino de história acompanha esse processo de definição de cano, né? de definição de paradigma historiográfico, né? Ensino de história, a história ensinada nas escolas, a história escolar, vai acompanhar esse processo, né? Então você tem, por exemplo, no século XIX, Macedo produzindo um manual didático, né? Que o Capistrano vai dizer que é lá
entre aspas, né, uma vulgarização do Van Hagen para o Colégio Pedro II, né? Então você tem aí uma íntima conexão, e o paradigma que a gente trabalha, né, no ensino, assim como na historiografia durante muito tempo, foram os paradigmas macroexplicativos, né, as teorias macroexplicativas, né, associadas a um papel cívico do ensino de história, que seria a construção do nacionalismo. Então, você vai ensinar os alunos a pertencerem a uma nação, né? Então, nesse sentido, a nação é a grande pátria e não a pequena pátria, né? Então, é um pouco nessa chave que a gente estudou, né? Eu, por exemplo, né, estudei ainda com professores que defendiam as teorias macroexplicativas, os macroprocessos, sem pensar tanto os micros processos sociais, né? Ou era o nacionalismo, ou então era das estruturas, né? Essas questões estruturais, né, que a gente conhece aí você vai estudar as histórias das estruturas sociais, estruturas econômicas e tal, né? Então, sempre pensando essa concepção macro, né? Então, esse é um panorama aí, né, que vai marginalizar o ensino, ou a historiografia, né, a história local como objeto historiográfico, e marginalizar o campo do ensino, né? Só que a história local, ela sempre esteve presente. Eu acho que esse é um ponto que é importante a gente ressaltar, né? Hoje, né, assim como o Varley estava comentando, a Alessandra também estava comentando, né, a gente tem visto, né, que a história local, ela é um elemento que sensibiliza muito os professores que estão no Prof. História, né, os professores docentes do Prof. História, né, como uma possibilidade de refletir sobre as questões de ensino, de história, né, só que essa novidade, digamos assim, né, ela não é uma novidade, não é inédita, vamos colocar dessa forma, né? A história local, ela sempre foi objeto de pesquisa e objeto de reflexões do ensino de história também, né? Pelo menos há bastante tempo. No caso das estratégias investigativas, né, desse modelo antiquário de história, é um pouco essa história que é feita pelos historiadores não profissionais. Que eu não gosto de usar o termo memorialista, porque o termo memorialista ele foi cunhado para desqualificar esse tipo de produção, né? Como se esses historiadores não estivessem fazendo história, sim construindo memória, né? No entanto, esses historiadores, eles estavam construindo história seguindo outros paradigmas historiográficos, como, por exemplo, o da história antiquária, né? Que foram paradigmas que o processo de definição do cânone científico marginalizou como não sendo história, e relegou a um espaço como as ciências auxiliares da história, por exemplo, né? Aquela coisa que a gente sempre... eu também já ensinei isso, né? Lá no sexto ano, né? Quando a gente está dando aula de introdução à história, as ciências auxiliares são campos que têm a contribuir com a história, mas não são história, né? Então, né? Então, esses outros não seriam história, né? Bom, então, acho que é importante destacar isso, né? Que a história local, ela veio sendo tratada durante muito tempo por essa vertente, né? E aí a historiografia em geral, né? A historiografia internacional, a historiografia brasileira, né? Toma o marco ali dos anos 70, quando o texto do Pierre Goulbert sobre história local ele é publicado, né, como um elemento de uma retomada de uma reflexão sobre o fazer da história local, o que é fazer a história local, né?
E o Gulbert, por exemplo, nesse texto, ele vai dizer que fazer história local não é possível fazer história local numa metrópole, né? Porque as metrópoles, as grandes cidades, elas os processos que ali acontecem são processos globais e não processos locais, né? E aí eu me pergunto, e pergunto para tantos dos nossos colegas professores do Prof. História, né? Professores docentes do Prof. História, né? Será que a gente não consegue fazer história local no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, nas metrópoles, né? Nas capitais, nas grandes cidades, né? Essa é uma questão para a gente poder conversar também, né? E aí, a pesquisa sobre história local, nos últimos tempos, ela tem se aproximado muito, como o Varley estava indicando, da microanálise italiana, né? Dessa ideia dos jogos de escala, né? Pensar o local não como a parte do todo, mas como a parte que compõem o todo e interagem com esse todo, né? Porque muitas vezes, né, essa historiografia local mais consolidada, ela vai ter ela tem essa historiografia antiquária, ela tem dois caminhos mais celebrados. Que é o caminho de supervalorizar o local, então eu vou destacar a relevância do local, né, a todo custo, aquela coisa de procurar em todo lugar o que o lugar é pioneiro, né? Assim, em todo lugar tem algo, toda cidade tem lá um filho ilustre, né? Alguém que se projetou para fora dos muros da cidade. Então você pega esse personagem como representativo para a história local. Às vezes o cara só nasceu ali, não teve nenhuma interação com aquele lugar, mas por ter sido o berço do filho ilustre, então isso dignifica o lugar. Então é uma supervalorização desses processos históricos, né, do local. Por outro lado, muitas vezes esses historiadores não conhecem as histórias locais e vão usar essas teorias macroexplicativas, né, consolidadas no campo historiográfico e vão ilustrar com exemplos locais. Então, vamos ver o Império, né? Império, o que tem na cidade de Império? Teve o Barão tal, teve a Fazenda tal, né? O período colonial, tem lá o Casarão da Fazenda, a Senzala e tal. Então, o local ele exemplifica a teoria macroexplicativa, né? Nessa aproximação com a microhistória, o interessante é pensar que na interação dos espaços, né? Como a perspectiva geral e global e local estão interagindo, né? Para usar uma imagem que a professora Márcia Gonçalves costuma usar, né? Como se a gente fosse se a gente estivesse fazendo ali uma análise microscópica, né? Quando você, citando lá o Pascal que Varley lembrou, né? Se você vai para a célula, para a análise do microscópio, né? Você vê que na célula você tem elementos particulares que compõem ali e interagem para a constituição da célula, né? Eu não conheço tanto isso, mas eu lembro das experiências lá de laboratórios de ciências, né, que você vai ver lá o núcleo, a membrana, citoplasma, essas coisas todas, né, mitocôndrias e não sei mais o que, e cada uma dessas partes ela tem uma função e um papel naquele todo, reage às estimulações do todo, mas tem uma dinâmica própria de funcionamento existente. Oi? Não, então tá. Então vamos lá.
Então, é nesse sentido que é importante, quando a gente está trabalhando com a questão de história local, não cair nessas armadilhas, ou de pensar que o local tipifica os processos macro, né? Ou que o local ele tem uma dinâmica totalmente autônoma do processo macro, e aí você cai nessa sedução, né, do discurso supervalorativo do local. Né? Pensar o local é pensar a interação, esse jogo de escala, né? E por que essas questões são importantes, né, para a gente pensar, né? Porque senão, quando a gente trabalha com local, a gente corre o risco de replicar modelos macroexplicativos para o local. Né? Então, a gente acha, o local é importante para o ensino de história. Vamos trabalhar a experiência local, a história do município, porque ela é mais próxima dos alunos, os alunos vivenciam e tal, mas aí a gente vai trazer uma atividade, vai trazer um material sobre o barão fulano de tal. Então, a gente continua lidando ali com uma história política, né, das elites, né, nesse caso, né? Ou então, vamos fazer uma atividade sobre o patrimônio histórico local e a gente usa exclusivamente, vamos pensar, sei lá, hoje a gente trabalha muito com patrimônio imaterial, né? Então a gente fala, a cidade tem uma festa católica, né, a festa do padroeiro que tem não sei quantos séculos de existência, né? Sim, a gente tem que valorizar essa história dessa padroeira, mas e as outras tradições culturais de matriz africana, que muitas vezes não têm o mesmo holofote dessas manifestações, né? Ou então, pensando essa coisa do patrimônio, né? Do patrimônio material, a gente às vezes passa por determinados espaços e vê, aquele casarão está em processo de arruinamento e ninguém faz nada. Ninguém faz nada, né? O casarão de um membro da nobreza e tal. Ninguém faz nada porque ninguém reconhece aquele prédio como seu patrimônio. Porque não o vê como significativo para a sua história. Né? Então, aquela comunidade local não se apropriou daquela história nesse sentido, né? Não construiu significância para aquele espaço e, por isso, não vê sentido em preservá-lo. Então, quando a gente está trabalhando com história local, né, é importante a gente entender como é que esses processos, né, de escala, né, essas interações do jogo de escala, eles acontecem, né, as dinâmicas locais interagindo com as dinâmicas globais, os macroprocessos. Rui. Tá? Bom, indo para o... Sim. Rui, eu vou pedir Alessandra, oi. Para a gente ter um bom tempo para os debates, vou pedir para você, dá para terminar em 5 minutos? Dá que eu já estou fechando. Então tá bom. Final. Obrigada. Tá? Então, nesse sentido, né, já para indo para a conclusão, a questão da estratégia, história local como estratégia para o ensino. Né? Eu tenho trabalhado nos últimos tempos, né, com a questão do escola-novismo e o ensino de história na década de 20. Né? Essa era uma aposta de determinados intelectuais para o processo de renovação do ensino. Então, e isso colou, né, no currículo de história, porque a gente reconhece aonde a história local é ensinada. Né? A gente, de memória ou pela prática dos nossos colegas, a gente sabe que a história local ela é ensinada nas séries iniciais do ensino fundamental, né? Naquela ideia, na teoria dos círculos concêntricos, né? Você parte do eu para o bairro, eu para a família, para o bairro, para o município, para o estado. Então você vem nessa concepção dos círculos concêntricos, né? Isso está consolidado no currículo, né? E isso tem a ver com esses princípios escola-novistas, porque é
a estratégia da proximidade espacial, né, ali social, como estratégia para o ensino, né? O que eu acho interessante, que Varley também já destacou, né, é a potencialidade da interação, né, da história local para o segundo segmento do ensino fundamental e para o ensino médio. E aí usando essa mesma concepção de que a proximidade espacial ela gera uma sensibilização para as experiências e para os processos históricos que nos permite trabalhar as questões de história, do ensino de história, né? Eu sempre acho, né, que é importante que que a história local ela faça um diálogo com esse currículo que está consolidado, né? Porque esse é o currículo que está em voga, né? E que os alunos vão estar dialogando, que vão estar aí imersos no contexto escolar. Então, quando a gente traz algo que não dialoga com o currículo, o aluno muitas vezes não vê como um elemento significativo para o seu processo de aprendizagem, né? Então, quando você associa, eles constroem também outros nexos, né? Aí, então, acho que é por isso que é importante, quando você está trabalhando uma temática do currículo consolidado, né? E agora a gente tem toda uma discussão sobre esse currículo consolidado, por conta da BNCC e tudo mais, né? E aí eu acho que é interessante essa reflexão, né? Construir os nexos, né, nos permite pensar, como o Varley estava chamando a atenção, uma reflexão sobre a historicidade das experiências locais e a historicidade das experiências desses alunos enquanto agentes históricos locais, né? Então, você lidando com isso, pensando que o passado daquele lugar ele foi construído pelos homens no tempo e que esses homens, a partir dos dilemas, dos anseios e das questões próprias dos seus tempos, foram construindo os seus futuros, foram agindo e construindo os seus futuros, isso também permite que os alunos também construam essa percepção de agentes históricos de interação no seu tempo, né, nos permitindo construir, então, a consciência histórica, né, e a consciência cidadã do agente social. Então, por isso, eu vejo a história local como uma potencialidade, né, enorme, e a gente tem visto como é que ela tem sido apropriada pelos nossos colegas docentes da educação básica na construção de propostas pedagógicas muito diversas e muito ricas. É isso. Tá? Obrigado. Obrigada, Rui. Eu queria falar com uma pessoa em particular que está aqui na nossa sala, chamada Deise Pinho, porque ela habilitou um compartilhamento de tela que alterou a configuração do meu computador. Então, na minha tela, está aparecendo Deise Pinho is presenting, com a imagem dela. E muitas pessoas da sala, isso está acontecendo com todo mundo, exatamente, não estão conseguindo ver quem está falando. Então... Professora? Oi. Posso dar uma sugestão? Por favor. Essa pessoa aí compartilhou a tela dela. No caso, para você não ver a tela dela, você pode clicar nas telinhas que tem aí do lado. Não aparece as pessoas aqui do lado da sua tela? Você clica na pessoa que você quer e clica num clipezinho que tem. Quando você clica em cima da telinha pequena, aparecem três coisas. Aparece um sinal de áudio fechado, um menos para remover e um clipezinho no meio. Clica no clipezinho no meio que aí você vê essa pessoa na sua tela. Tá certo. Felipe consegue fazer isso? Esse resolveu? Eu consegui mudar aqui. Consigo resolver. Agora apareceu você. Agora... Foi resolvido. Eu já não estou mais vendo a telinha separada. Resolveu? Isso, eu consegui tirar. Resolvido. Deu para tirar. Resolvido. Só tem uma coisa... Tem um hack ali. Resolveu. Que bom, gente. São essas coisas que a gente vai aprendendo
a cada ciclo, a cada mesa virtual, né? Então, eu agradeço muito a Varley e ao Rui pelas apresentações deles, porque eu acho que... eu vou pedir para todo mundo desligar o microfone, por favor. Porque eu acho que eles abriram muitas possibilidades, na verdade, esclareceram para a gente sobre a história local e muitas das possibilidades do diálogo com o ensino de história, que é fundamental para os nossos professores, alunos que estão desenvolvendo, vão começar a desenvolver as suas pesquisas no Prof. História, né? Então, agora a gente tem aí meia hora, eu acho que é um bom tempo, para que a gente possa fazer perguntas, fazer colocações para o Rui e para a Varley, né? Então, eu gostaria de abrir as inscrições através do chat. Então, as pessoas que quiserem agora fazer alguma pergunta, algumas pessoas já fizeram pergunta enquanto as falas aconteciam, e eu pedi para elas recuperarem agora. Então, as pessoas que quiserem fazer colocações ou perguntas, por favor, escrevam um nome no chat. Aqui eu já tenho Sandoval Cruz, que eu vou fazendo a inscrição. Wagner Medeiros e o Rodrigo Antunes. Então, a gente pode fazer essas primeiras 3 perguntas e depois eu vou anotar os outros nomes depois do Rodrigo Antunes e a gente faz mais 3 perguntas, tá bom? Então, eu vou chamar o Sandoval Cruz, vou pedir para ele abrir o microfone e fazer a pergunta dele. Olá, professora, olá, professores, colegas, obrigado, né? Primeiro, parabéns aí pela proposta e pela introdução, pela explicação, né? De fato, inquieta e enche a gente de esperança. Bom, sou do Prof. História da UFC, aqui do Ceará, e sou professor da rede privada. Estou esperando, se Deus quiser, entrar aí também na rede pública quando chamaram no concurso. Mas, enfim, qual é a questão? Porque eu tenho percebido que a juventude, né, sou professor de Fundamental 2 e médio, nem dessa história local dominante, das narrativas tradicionais, ela consegue se apoderar ou gerar uma reflexão. E eu me pergunto, né, diante dessa dificuldade inicial, como conseguir gerar um aprofundamento mais intenso de modo a apresentar essas narrativas marginais excluídas que nós tanto estamos buscando aqui, legitimar ou trazer de algo assim de uma forma mais próxima. Me inquieta porque, por exemplo, principalmente as escolas privadas, a gente tem uma pressão maior, uma questão conteudística maior, e eu me pergunto isso, é trabalho de formiguinha? É onde eu consigo encaixar, como o professor tinha colocado ali, né? Então, isso me deixa bem inquieto e também, ao mesmo tempo, me enche de esperança, né? E uma boa inquietação para tentar transformar e pesquisar mais sobre isso e nas práticas de vocês, né? Alguma dica, alguma coisa nesse sentido. Obrigada, Sandoval. Eu vou chamar, por favor, o Wagner Medeiros, pedir para ele abrir o microfone e fazer a pergunta. O Wagner está aí? Bom dia, boa tarde. Me ouvindo? Boa tarde. Sim. Está me ouvindo? Sim. Professor Rui, eu sou o professor Wagner, sou aqui do Rio de Janeiro, estou completando agora o Prof. História e eu trabalho com um roteiro num bairro aqui do Rio de Janeiro para falar de educação patrimonial. E eu gostaria de saber se o senhor tem algum autor, né, que trabalhe, que mostre alguma metodologia, porque o que acontece? Às vezes, porque como eu sou professor de ensino médio fundamental, tanto já fiz esse trabalho na rua, que é uma coisa muito difícil para a gente, que é professor, mas mesmo assim eu levo o aluno para a rua porque eu gosto de trabalhar na rua. Tem algum autor que mostre, fala de metodologia para a gente trabalhar com, pesquisar a história local e principalmente para trabalhar com história local em escola, né? Porque eu sou uma pessoa assim, muito de ação, sou mais de ação do que teórico, então
Às vezes eu sinto falta dessa coisa de algumas metodologias para poder trabalhar isso. E se tiver, então, pedir para o senhor indicar. Obrigado. Obrigada, Wagner. Agora eu vou chamar o último dessa primeira rodada de perguntas, o Rodrigo Antunes. Por favor, Rodrigo, abre aí o microfone e faça sua pergunta. Boa tarde, professor Rui, professora Varley, professora Alessandra. Boa tarde a todo mundo aí do Brasil que nos acompanha. Para mim é um grande prazer falar com vocês sobre história local, porque a história local foi uma metodologia utilizada por mim na minha dissertação de mestrado do Prof. História. Eu sou da turma de 2016 e concluí em 2018, orientado pela professora Varley. O professor Rui foi da minha banca. E eu queria fazer a seguinte pergunta: a que o professor Rui atribui o aumento do número de pesquisas sobre história local? Por que nos últimos anos nós temos falado tanto de história local e a história local tem ganhado tanto destaque nas escolas e nas produções acadêmicas? Obrigada, Rodrigo. Varley e Rui, está com vocês. Depois a gente já tem mais 6 pessoas inscritas para fazer as perguntas, tá bom? Pode ir, Rui. Começa você, Varley. Eu acho que você é a minha chefe aqui na mesa. Sem hierarquias, hein? Primeiro, Sandoval, né? Sandoval, essa questão que você colocou, né, eu acho que está muito relacionada, resumindo a sua pergunta, seria assim, como conquistar, como seduzir esse aluno, né, para que desperte o interesse pelo ensino de história, né, eu acho que é isso. Eu acho que justamente essa aproximação, acho que o primeiro ponto, a história local, ela contempla essa questão porque ela se interessa, né, em pensar atividades que trabalhem o cotidiano, né, do estudante e questões que lhe sejam familiares, né? Então, a partir do que lhe é familiar, você conseguir aproximar, você conseguir associar ao que é mais geral, né, ao que é local. Isso aí é o trabalho do professor. A gente está o tempo todo partindo essas e outras atividades, né, tentando conquistar, né, fazer com que esse aluno tornando esse conhecimento significativo a fim de que esse aluno se interesse, que essa aprendizagem seja realmente mais efetiva, né? Em relação à questão do Wagner, né, alguns autores, eu não tenho nem aqui para te dar assim, para te apresentar aqui algumas referências, mas existem muitos autores que têm apresentado, né, as experiências com esse trabalho, com esses projetos de trabalho. Né? Aí eu vou deixar com o Rui, ver se ele tem algum específico aí para te apresentar. Né? E a do Rodrigo, que é o aumento do número de pesquisas, eu acho que vai exatamente nessa linha aí que o Sandoval, nessa ansiedade, nessa expectativa, né, que o Sandoval levantou, e é a mesma busca por esses caminhos em que esse conhecimento se tornem mais interessantes, tem um retorno mais imediato, né, para esses alunos. Eu acho que é isso. Bom, então vamos lá. A pergunta do Sandoval, né, que como essa juventude não se apropria nem dessa história mais tradicional, dessa história local mais tradicional, né, e tal. Não se apropria porque não se identifica com ela também, né? Eu fui professor no município do Rio durante muitos anos, né? Foram 13 anos na rede municipal da cidade do Rio de Janeiro, na região lá de Acari, Fazenda Botafogo, né? E aí, assim, a experiência dos meus alunos ali era uma experiência muito particularizada, né? Então, quando eu chegava, me apresentava, eu morando, né, em São Gonçalo, né, atravessava a Baía de Guanabara e tudo mais, eles me perguntavam: professor, o senhor vai até a cidade
né? A relação dessa escola com o centro do Rio, que é a cidade, né? Para eles era uma coisa assim, surreal, né? Aquela coisa assim, é um evento sair daquela localidade e ir até a cidade. Então, quando eu dizia que a primeira escola que eu fui, lotado, era uma escola que ficava perto da estação de trem, né? Então eu pegava o trem na Central do Brasil, descia para a escola e eles falavam, você tem que ir até a cidade para voltar para casa, né, professor? Então né? Então tinha um pouco isso. Então a experiência desses alunos é uma experiência muito do seu lugar, o seu local, né? O seu local não é a cidade do Rio, o seu local é aquela experiência do bairro, ali da proximidade dele. Então, quando você traz, né, assim, um herói local, para ele também não está dizendo nada, porque a experiência local dele é aquela ali. Então, o que vai gerar sentido para ele, muitas vezes, é muito mais uma história dessa espacialidade, que é o bairro, que é a rua, a proximidade, do que outra, de outro lugar. E aí, como fazer, né? Como fazer usar a própria dinâmica da escola, né? A escola tem essa interação com o seu entorno, né? Então, assim, eu era um estrangeiro naquela escola, né? Eu não conhecia nada de Anchieta nessa primeira escola que eu fui, né? E continuo não conhecendo, porque eu fiquei lá muito pouco tempo, fiquei 3 meses só nessa escola, então não desenvolvi nenhum grande trabalho nessa escola, né? Mas quando a gente está chegando num lugar que a gente não conhece, a gente vai interagir com os colegas, né? E vai descobrir essa espacialidade ali do entorno para a gente poder se apropriar disso para as nossas práticas docentes, né? E aí, indo um pouco na direção, tentando responder o Wagner e o Rodrigo juntos, né? Assim, por que tem aumentado essa demanda, né? As pesquisas sobre história local? Então, na historiografia, a crise dos modelos macroexplicativos, a crise da história, né? Essas questões mais amplas, né? Assim, a história cultural ganhando muita força frente à história política, à história econômica, né? E aí, com a história cultural, você tem a apropriação de uma diversidade de temas para a história. Isso fez com que os historiadores se aproximassem muito mais dessas experiências locais, né? E o barato é ver o Prof. História, como é que isso se materializa no Prof. História, né? Tem muita gente trabalhando com essas experiências locais, o que é legal, né? Eu lembro quando o Varley propôs a mesa, né? Foi aceita, Varley, olha, a nossa mesa encheu rapidinho de inscrições, então eu falei, gente, tem uma procura grande, né? E aí, né, no caso específico do ensino de história, né, você tem alguns manuais, né, que a gente utiliza no campo, que tem uma abordagem sobre como pensar essas questões do ensino, por exemplo, os trabalhos da Circe Bittencourt, da Kátia Abud, né? Vou fazer uma propaganda da nossa produção, da Caixa de História, né, lá do nosso projeto do Grupo Oficinas de História, né? Então, quem tiver interesse também, pelo site do Oficinas de História, você consegue ter acesso a essa proposta da Caixa de História. No site do História de São Gonçalo, você também tem lá a Caixa de São Gonçalo. Então, são propostas, né, ali de atividades com essa experiência local, usando a experiência local, tá? E também, outra propaganda é o banco do Prof. História, né, para a gente ver como é que os nossos colegas enfrentaram questões próximas às nossas e em cima disso, porque é isso que é o Prof. História, né, é para nos proporcionar isso, ok? Só para complementar, é interessante fazer essa busca no próprio site do Prof. História, tem trabalhos muito interessantes, né? Olha só, gente, nós temos mais 7 pessoas inscritas, então eu vou fazer um grupo de 3 pessoas e depois fazer um grupo de 4, tá? Vou pedir para que as perguntas não sejam muito longas, senão a gente vai acabar ultrapassando o tempo. Então, as próximas 3 pessoas são o Gabriel Valença, a Ingrid Brito e o Anderson Cardison.
Então, eu vou pedir, por favor, para o Gabriel abrir o microfone e fazer a pergunta. Olá, professores. Estão me ouvindo? Sim. Hoje, bem, boa tarde, parabenizo a todos pela excelente explicação sobre história local, mas a minha pergunta é voltada mais para o meu objeto. E quando a história local ela se transforma em um currículo? Quando é que ela se materializa no currículo? Meu objeto de análise é a situação da rede onde eu trabalho, onde o município ele organizou um currículo de história local próprio para trabalhar com os alunos. Ele é uma disciplina escolar. E eu não vejo trabalhos voltados para isso, e principalmente porque tem se tornado uma realidade muito comum nos municípios de Pernambuco. Então, a minha pergunta seria, como analisar esse currículo? Como é que ele pode se tornar um objeto de investigação, não só para mim, mas talvez para outros professores dessas redes municipais? É isso. Obrigada, Gabriel. Vou chamar agora a Ingrid Brito. Vou pedir para o Gabriel fechar o microfone e a Ingrid entrar. Boa tarde. Boa tarde, Ingrid. Queria agradecer também pelo espaço, a palestra, gostei muito. Professor Rui, professora Varley, professora Alessandra. Eu sou professora aqui do Rio de Janeiro, também trabalho com história local, né? Eu utilizo o CIEP em que eu atuo no bairro de Tomás Coelho como uma proposta para o ensino de história local. E aí o Gabriel Valença agora, fez uma pergunta que vai muito de encontro com a minha, né? Eu queria saber se essa inserção da história local no ensino de história, em especial no ensino médio, que é a modalidade com a qual eu trabalho, se ela só surge de forma autônoma, porque nós, professores, procuramos trabalhar, né, com história local, ou se ao redor do Brasil já existem currículos que trazem o ensino de história, currículos formalizados, o ensino de história local. Obrigada, Ingrid. Vou chamar agora o Anderson Cardisson. Vou pedir para você abrir o seu microfone, Anderson. Boa tarde. Então, acho que a minha pergunta, o próprio Sandoval já fez lá na primeira, ou seja, a problemática de fazer os alunos do município, né, onde eu trabalho, reconhecer a história através dos patrimônios, porque aqui, na cidade onde eu moro, que é de colonização recente, tem essa problemática muito grande. E o Sandoval, na sua primeira pergunta, já contemplou a minha pergunta, tudo bem? Obrigado. Obrigada. Bom, então, eu acho que a gente pode chamar o Rodolfo Oliveira, se ele estiver aí, porque como o Anderson se sentiu contemplado, Rodolfo, você pode abrir o microfone e fazer a pergunta? Olá. Olá. Então, eu ia comentar, né, eu sou de São Paulo, eu sou de Mogi das Cruzes, na verdade, mas eu faço a minha pesquisa sobre o Itaim Paulista, né, o bairro da cidade de São Paulo, né, sobre história local na Unifesp, de Guarulhos. E, assim, eu queria comentar, né, a questão de que, olhando os vários trabalhos que tem, a gente vê que, inclusive do Prof. História, que tem muita coisa de construir. A maioria dos trabalhos vai vir no intuito de tentar construir um material, porque a gente não tem material didático, né, com relação a isso. Né? E, assim, até pelas leituras e no meio da pesquisa, me parece que uma das coisas mais importantes são os conceitos que a gente vai usar, o embasamento teórico para construir essa história local, para não incorrer nessas simplificações, né, como o Rui mesmo colocou e tudo mais. E a minha pergunta especificamente é com relação qual a opinião, né, dos nossos palestrantes aí, com relação às contribuições do Milton Santos, né, porque até o momento ele me parece um autor assim que deu contribuições muito interessantes quando trabalha a formação, o conceito de formação econômico-social, das formas, né, as relações país, região, lugar, tempo e espaço, né, e que eu acho que é muito pouco aproveitado. Né, eu queria saber qual que é a opinião de vocês com relação a isso, porque eu acho que ele tem um diálogo, inclusive, interessante com a história do cotidiano e tudo mais, mas acho que ele faz bem essa questão do espaço que, às vezes, os historiadores não fazem tanto. Obrigado. Obrigada, Rodolfo. Varley, Rui. Primeiro, Rui. Bom, então vamos lá. Essa questão
do Gabriel e da Ingrid, né, que é sobre a história local como currículo, né, eu acho isso uma experiência super interessante, né. Eu acho que não tem nenhum trabalho que faça esse inventário no Brasil, né, de onde já se ensaiou essas propostas curriculares de história local. Então, isso Gabriel, um objeto, né? Esse pode ser o teu objeto de estudo. Isso é uma coisa legal, né? Porque você tem, assim, alguns estudos, né? Em alguns lugares, você tem nas universidades a criação de disciplinas de história local, né? De história regional, né? Então, em várias universidades no Nordeste, tem história do Nordeste, no Norte tem estudos amazônicos, né? No Rio de Janeiro, na UERJ do Maracanã, tem uma história do Rio de Janeiro, e lá na UERJ, em São Gonçalo, tem uma história fluminense. Então, você tem aí no currículo superior. Experiências de história local na educação básica, como estratégia curricular, não tem esse inventário, mas também tem. O próprio Elison, que precisou sair, anunciou aqui, né? Ele já fez um trabalho no Paraná, né, sobre esse processo de curricularização da história local no Paraná, alguns anos atrás. Então, vale a pena dar uma olhada para ver como é que ele trabalhou sobre isso. Mas é isso, né? Então, é um desafio, né? Porque a história local acaba sendo um campo, não tem material para trabalhar, né? Não tem uma historiografia consolidada, muitas vezes, e você tem que produzir, então, né, materiais e se apropriar da historiografia que existe, e aí você vai pensar o currículo a ser praticado a partir daí, né? Agora, pensar a proposta de história local como currículo é um objeto que você tem que ir para as políticas públicas, ver como é que isso está sendo fomentado, as discussões que estão sendo feitas na Secretaria de Educação, né, na sociedade civil, se está partindo da demanda da sociedade civil. Então, tem alternativas aí para transformar esse objeto aí da curricularização da história local nos municípios em Pernambuco, né? Pode ser uma política estadual também, né? Como você disse que são vários, né? Então, você tem aí um leque de questões, né? Então, Ingrid, é um pouco isso, né? Se existe, não conheço nenhum trabalho que faça esse inventário, né? Você tem algumas experiências, e eu fiz esse levantamento há algum tempo com a minha primeira orientanda do Prof. História, fazendo uma discussão sobre a produção de material didático para Casimiro de Abreu, município do interior do estado do Rio, né? E aí a gente fez esse levantamento, achou pouca coisa, mas tem alguma coisa por aí. Bom, então a ideia, a questão do Rodolfo sobre a aproximação com Milton Santos. Eu acho que os historiadores, eles dialogam muito pouco com os geógrafos, né? Quando eu estava na educação básica, era aquela coisa assim, num dos municípios que eu atuei, era aquela coisa, professor de história pode dar aula de geografia, né? E aí me propuseram fazer uma GLP de geografia, eu falei, não posso, eu não entendo nada de geografia, né? Ainda existe um olhar de que a formação do historiador é aquela formação dos estudos sociais que permitia a dupla habilitação, né? E aí, quando você tem a separação dos estudos sociais e as afirmações dos campos disciplinares, né, os historiadores vão se afastando dessa discussão sobre espaço, né? Então, assim, não só o Milton Santos, mas você tem uma série de geógrafos que discutem a questão do espaço, da espacialidade local, de localização, né, desses processos que eu acho que é importante que a gente trabalhe, especialmente em história local, porque você está trabalhando com particularidades, processos particulares que muitas vezes têm a ver com as questões físicas do lugar, né? Não estou dizendo que a natureza, né, a paisagem, ela vai
condicionar processos históricos, mas assim, ela cria condições para que determinadas características se fixem numa localidade. Não dá para só para dar um exemplo, né, assim, não dá para pensar um município praieiro, né, que tenha produção de sal da mesma forma que você tenha um outro município que não tem praia, né? Não dá para fazer sal no sei lá onde, né? Então tem essas coisas que não é só a questão física, mas a questão geoespacial, né? De como com o meio para pensar. Isso eu acho que nós fazemos pouco e perdemos aí. E acho que o Milton Santos tem muito a contribuir, sim. Tá bom? Parley. Bem, eu também vou reunir aqui o Anderson, não, Gabriel Ingrid, né? O Gabriel e Ingrid aqui, mais ou menos. Pois é, Gabriel, eu não conheço, né, o currículo onde a história local seja disciplinarizada, né? Mas eu acho que você pode aproveitar, né, e deve dar um trabalho de análise muito interessante, porque o currículo ele está o tempo todo, é um campo, né, muito arenoso, tênue e de conflitos. Então, essa tensão entre o particular e o geral, né, como é que você vai analisar dentro desse currículo, como é que está sendo, como é que ele está inscrito a essa disciplina, né, entre aspas, da história local nesses currículos que são apresentados aí, inclusive, a prefeitura deve ser educação básica, né? Na educação básica para os anos finais. Então, eu acho que é um material muito interessante, eu gostaria até de conhecer como é que ele foi inserido na composição desse currículo escolar, né, e como é que ele está localizado, situado em relação ao currículo tradicional. Eu acho que dá uma pesquisa boa, né, de análise para você focar principalmente nessa tensão entre o particular e o geral. Né, dá um trabalho seria muito interessante. E a questão da Ingrid, eu acho que aqui para o Rio de Janeiro a gente não tem, né, não tem esse uso desse termo, principalmente nos currículos nas bases, né, para os anos finais e ensino médio. Ele aparecia nos PCNs, mas para os anos iniciais, não é mesmo? Tem sido mesmo iniciativas individuais, né? Eu acho que são trabalhos pessoais, oficialmente, institucionalmente, eu não vejo, a não ser projetos, né, de algumas escolas, alguns professores nas escolas que se queixam, inclusive, que estão trabalhando sozinhos, né, como é o caso de quem trabalha com educação antirracista, de quem propõe a discussão de um currículo decolonial, entre outros, né, de quem se esforça para promover a educação patrimonial, tem que sair com os alunos, com as crianças, aí é tudo muito difícil. Então, a questão da história local entra nesse contexto aí, né? Com todas essas dificuldades. Eu acho que desde o início eu coloquei aqui que a gente fala das possibilidades, mas e o Rui também reforçou, né? A gente não está tratando aqui da solução, né, da história local como uma possibilidade, mas não a solução em todos os sentidos. As dificuldades e os desafios também são grandes. Então, essas iniciativas, pelo menos no que tange a Rio de Janeiro, que é o que eu conheço mais de perto, né, elas ainda são individuais. E em relação à questão do Rodolfo, eu acho que apesar de a gente não dialogar muito com geógrafos, mas não tem como, né? Quem trabalha com história local, história regional, história do lugar, ou mesmo nós, historiadores, professores de história, a gente está o tempo todo trazendo esses conceitos, né, da geografia. A gente está o tempo todo em diálogo com eles, quando a gente fala de globalização, de conceitos mesmo, né, de espaço, paisagem. Eu acho que, no que tange mesmo que não haja uma intenção propriamente, né, de se aproximar especificamente de Milton Santos, mas eu acho que, forçosamente, eu acho que muitas vezes os alunos perguntavam: professora, você é professora de História e Geografia? Porque naquela época a gente não tinha muito apoio tecnológico, e eu trabalhava sempre distante, né, dentro da favela e tal, então eu tinha que andar com aquele planisfério embaixo do braço, aquele mapa antigo, não sei se vocês se recordam, né? E perguntava: você é professora de História e Geografia, né? Então a gente está sempre, esse diálogo, eu acho que a gente tem
sempre procura estreitar, né? Com a geografia, mesmo que a gente não queira, a gente situa, mesmo que seja um conteúdo tradicional, a gente tem que situar no tempo e no espaço. E se tratando de história regional local, né, isso aí é mais urgente ainda, né, que antes da gente trabalhar o próprio conceito, né, de lugar e de espaço, eu acho que a gente já acaba fazendo esse movimento. Sim. Gente, obrigada, Rui e Varley. Gente, olha só, são 5h30, a gente ainda tem 4 inscrições. Vocês têm mais 10 minutos? Varley, Rui. Ok? Então, olha, a gente tem o Vinícius José, Viviane Grace, Indara Maier e o Felipe Ribeiro. Eu vou pedir para que eles façam a questão deles em 1 minuto, cada um, para a gente não se alongar muito, tá? Então, eu vou pedir, Vinícius José, você pode abrir seu microfone? Alô? Oi, Vinícius. Oi, tudo bem? Não, minha pergunta acho que vai levar menos tempo ainda, é bem prática. A professora Varley, ela citou um exemplo de uma monografia, de uma tese que ela orientou. Eu queria só se ela lembra o nome da tese ou do autor, para eu depois buscar no banco de dados, que eu tenho interesse em lê-la. Só isso. Obrigada, Vinícius. Viviane. Oi. Oi, povo. Estão me ouvindo? Sim. Oi, povo. Obrigada por estarem me ouvindo aí. A questão que eu quero problematizar aqui é a seguinte. Eu fiz uma monografia no CESPEB, que é Operando com História, Memória e Ensino de História com o CIEP Ayrton Senna da Rocinha. E a minha pergunta é, ao contrário, se tem como operar com o ensino de história sem a história local, sem a narrativa de si, sem dialogar com a cultura e sem dialogar com o tempo presente. Porque o que nós, professores de história e historiadores fazemos, e professores e pesquisadores fazemos, é justamente revisitar o passado, mas essa negociação de distância, ela é o tempo todo, a gente está falando do tempo presente. Por exemplo, no CIEP Ayrton Senna da Rocinha, a vontade de memória do Oscar Niemeyer, eu pude ver na minha pesquisa que foi concedida, porque os alunos, quando eu fiz a oficina lá de memória, e a fotografia que os alunos escolhiam era uma fotografia que aparecia o CIEP, aparecia a Passarela da Rocinha e aparecia a favela. Então, aquela escola... E quando o Niemeyer fala que ele faz o monumento dele para os pobres verem, para as pessoas que não podem entrar naquele monumento verem, ele conseguiu realizar a vontade de memória dele, o sentido de arquitetura dele. Quando os muros, é uma escola sem muro, é um CIEP que não tem muro, também tem a ver com o sentido arquitetônico, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer, por exemplo. Então, não tem como... Mas eu preciso... Desculpa. Tá, então, a pergunta é essa. É o contrário. Como não tem... Como trabalhar ensino de história sem operar com história local e com isso? É isso. Obrigada, Viviane. Desculpa por insistir. Indara. Eu que desculpa. Olá, eu sou empolgada. Olá, boa tarde. Eu sou mestrante e agora, diante da pandemia, eu gostaria de ouvir dos professores que caminhos eles sugerem para efetivar uma pesquisa em história local dentro desse contexto. Obrigada, Indara. Felipe. Bem, boa tarde para todo mundo. Enaltecer a mesa, assim, a Varley, o Rui, a Alessandra. E aí, falando um pouco dos diálogos, eu queria que eles pudessem comentar um pouco das possibilidades, o quanto pode ser frutífero uma aproximação com os chamados memorialistas, ou, na verdade, os historiadores não profissionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque numa discussão no nosso campo sobre história pública, eu diria que em vários lugares é justamente esse pessoal não acadêmico
que está à nossa frente no que tange a gente pensar em história pública, porque eles têm diversos contatos, as narrativas deles são muito mais conhecidas do que as acadêmicas. Então, em que medida esse diálogo pode ser frutífero para pensar a história local? Obrigada, Felipe, Rui, Varley. Bem, em relação ao Vinícius, o Rodrigo Antunes estava bem aqui agora. Eu não tenho de cabeça assim o nome do trabalho dele, não. Mas você pode procurar Vinícius Antunes Correia, né, Vinícius? Ele está por aí. Ele pode passar aí pelo chat. Rodrigo, passa pelo chat o link aí da tua pesquisa para o Vinícius José. A Viviane, eu acho que ela já respondeu, né? A pergunta dela foi uma resposta já. Considerar, né? Que eu só vou concordar com ela e considerar o local, considerar as experiências cotidianas e presentes dos estudantes da Rocinha, ou de Tomás Coelho, ou de Saracuruna, enfim. Eu acho que é um passo importante para a gente pensar no ensino mesmo da história tradicional propriamente dita. E a Indara, então, esse desafio frente à pandemia, Indara, acho que nós não estamos pensando, né? A gente está em meio a esse desafio, que é pensar o que a gente pode fazer agora. Eu tenho estudado aqui com meus colegas, professoras de algumas disciplinas comuns, né? De didática de história. Eu também trabalho com a didática lá na Faculdade de Educação, que chama Didática das Ciências Sociais, Ciências Humanas, para os anos iniciais, com turma da pedagogia, né? E a gente tem que começar a bolar algumas atividades, por exemplo, em relação à educação patrimonial, né? Como é que a gente pode, através das próprias redes, ter acesso à própria questão das histórias de vida, das escrevivências, das entrevistas, né? Como é que isso pode acontecer com os diferentes grupos. Então, a gente tem mas o que a gente tem, assim, são estudos mesmo, são propostas muito iniciais, assim, que a gente nem disponibilizou ainda, que a gente está pensando, assim, quais são as saídas para o nosso trabalho, que a gente sempre, quando a gente trabalha em ensino, a gente sempre trabalha com essa proposta voltada para a história local, né? E quais seriam as saídas, né? Tem uma atividade que eu sempre faço, que a gente sempre faz, que são os mapas mentais, né? Eles trabalharem esses percursos da casa até a escola, ou da casa até a universidade. No campus mesmo da universidade, os grupos se dividem e entram em ação para conhecer o local ali, para traçar os seus mapas mentais e tal. É uma atividade até roubada aí da geografia, né? Mas, assim, à distância, o que a gente ainda está muito em fase do que está acontecendo agora, é isso, né? Do improviso, do que a gente pode fazer, da imaginação, da criatividade. A gente está pensando nisso. E não tem nenhuma resposta, assim, nenhuma receita. O que a gente pode pensar, né? Nossa casa agora, nossa escola, nosso trabalho é todo nas redes, né? E aí é um trabalho mesmo de pesquisa, e o que a gente pode aproveitar disso, quais as plataformas que a gente pode trabalhar com esses alunos, se relacionar com os grupos, elaborar esses trabalhos em grupo, enfim, para que eles tenham acesso a essas localidades, assim, em torno da escola, do próprio bairro. Então, estou em fase de, como todo mundo aqui, a gente está em fase de criação, né, dessas possibilidades. Não teria, assim, a gente não publicou nada, não tem nada, assim, mais construído, né, produzido, assim. Em relação ao Felipe, a pergunta do Felipe, né, sobre as possibilidades de a gente pensar, né, nesses historiadores não são considerados profissionais, não historiadores, né, desses profissionais, né, não acadêmicos, eu acho que a chance dessa perspectiva, né, desse trabalho, né, de história local, de história dos lugares, é exatamente isso. A gente tem tanto com a história oral como a história escrita, a gente perceber que
é um grande mote, né, da história local, a gente perceber que a história não se constrói só na escola, não só pelos historiadores, né? É a gente sair desse quadrado e de considerar que os alunos também trazem esse conhecimento histórico o tempo todo. Né? Isso aí que eu falei lá no início, tem um diálogo muito com Paulo Freire, né? E a gente, inclusive, trabalha com a ideia, quando a gente trabalha no campo da educação antirracista, né? De trazer valorizar a oralidade, valorizar os griots, os depoimentos de griots, dos moradores antigos de certas localidades, né? E eu acho que esses não acadêmicos, ele vai entrar nesse esforço, né, que a gente faz para agregar todo tipo de conhecimento que essa comunidade, que essa sociedade pode oferecer. É isso. Bom, então, acho que é como o Varley falou, né? A Viviane, ela respondeu a própria pergunta, né? Se é possível, né, pensar a história sem pensar na história local, né? O ensino de história sem pensar na história local. É possível, né? Assim, se você seguir uma proposta, né, de um olhar mais tradicional sobre o conteúdo a ser ensinado, então a pessoa não vai fazer, né? Mas não é essa a questão que vem motivado aí todos os professores nos últimos tempos, né? Que a história tenha sentido e significância para os seus alunos, e aí as experiências do cotidiano, a história local, né? O presente, ele se impõe à história, né? Ao ensino de história, né? Todas essas questões. Então, eu acho muito difícil hoje um historiador professor em sala de aula estar exclusivamente preocupado com um currículo, né, ali que não vai ter significado para os alunos, né? A pergunta da Indara, né, como fazer, né, como pensar a história local agora nesse contexto de pandemia. Nesse contexto de pandemia, a gente está numa situação muito delicada, né? Às vezes é difícil pensar na nossa realidade, né? Assim, né? Cada dia é uma coisa diferente que surge, né? Cada dia é uma indignação, né? Assim, né? Então, mas eu acho que é importante o seguinte, né? Assim, pensar que história local é história, né? Não vamos hierarquizar, né? Uma vez, quando eu estava atuando num curso de educação à distância, né, de formação de professores, eu fui ao Ceará, lá para alguns encontros presenciais, e aí um rapaz, um dos professores em formação, me questionou, né? Ah, mas o livro didático só tem a história do Brasil e a história do Rio e São Paulo, né? Como é que eu vou trabalhar a história local se só tem isso, né? E aí você tem todo um esforço para mostrar que a história regional, a história local, a história regional, ela é história e ponto, né? Então, assim, não necessariamente você tem que partir de um espaço determinado, de um local, para pensar a história, mas você ter questões que te levem a utilizar a experiência local para o ensino de história, né? Então, eu quero trabalhar, sei lá, com Segunda Guerra Mundial, e aí eu quero fazer um trabalho de memória, e aí você vai, como o Varley estava falando, né, utilizar a história oral, pegar algum registro de pracinha que tenha vivido na localidade ou próximo, né? Então, assim, é muito mais, né? Nós fazemos história, são as questões que nos motivam a pensar as nossas estratégias de investigação e de aula, né? Assim, de produção de material para aula, né? Então, depende da tua reflexão, né? Você não tem que dar conta da história local do início ao fim, né? Você pode se apropriar de uma experiência local para a tua prática do ensino de história, né? E aí, como fazer depende, porque aí você pode usar as metodologias do campo da história, né? Da história oral, da iconografia,
né, da codificação, né, aí a metodologia, a história local não se caracteriza por uma delimitação metodológica, né? A história local, ela está muito pensando nesse jogo de escala, como eu tinha falado, Varley também, né? Nessa relação entre micro e macro, né? E, Felipe, sobre os memorialistas, você já sabe, né, Felipe, o que eu penso, né? Assim, os chamados memorialistas, né? Esses historiadores não acadêmicos, eles são os historiadores que estão pesquisando, atuando há muito tempo nas suas localidades, né? Eu uma vez ouvi uma palestra do professor Caio Bosch, que foi a um evento lá em Belo Horizonte. Então vejam, o professor Caio Bosch foi em Belo Horizonte, aí foi apresentado ao historiador de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? Um médico que pesquisava a história de Minas Gerais. Foi apresentado para o professor Bosch como o historiador de Minas Gerais, né? Então, veja, né? Esse exemplo, né, serve para pensar como é que esses atores, né, esses historiadores não acadêmicos, eles se dedicam a esse nicho, e é essa produção que vai municiar muitas vezes o site das prefeituras, né, prospectos de turismo das localidades, materiais didáticos, eles escrevem materiais didáticos, né? Então, é importante que você tenha o diálogo com esses historiadores locais, claro, mantendo a sua particularidade, né? Nós não vamos aderir à metodologia e à proposta de história desses historiadores. A gente dialoga, a gente interage, a gente colabora com eles colaboram com a gente, e cada um vai fazendo o seu trabalho, né? Através desse contato com esses historiadores, você tem acesso a acervos privados, a esses agentes que estão militando no campo, né, da chamada história pública, né? Esses historiadores já estão fazendo história pública há muito tempo, né? E aí você tem como também entrar nessa rede, muitas vezes por esses contatos, né? E aí é uma relação que é necessário que seja muito ética, né? Porque há uma certa desconfiança de que a universidade, quando se aproxima dessas pessoas, quer se apropriar do que eles têm. Então, a mesma ética que a gente tem quando vai trabalhar com história oral, né? Todo cuidado com o depoente, né? Com o nosso entrevistado, é essa ética que é uma ética de vida, né? Como a gente lida com as pessoas, com respeito, né? Reconhecendo o seu papel, mas marcando que o que você faz não é a mesma coisa que ele, tem espaço para todo mundo atuar, né? É um pouco isso, ok? Bom, gente, a gente está agora... A gente respondeu todas as perguntas, eu acho que a mesa foi muito legal, foi muito boa. Avisando a quem está aqui, a nossa intenção é que todos os debates desse ciclo virtual depois sejam disponibilizados nas redes sociais do Prof. História, e isso com certeza vai ser muito importante para os nossos alunos. Eu queria agradecer muito a quem compareceu virtualmente à nossa mesa hoje, mais uma vez aos organizadores do ciclo virtual, ao Felipe, que ajudou a gente aqui como nosso coordenador tecnológico, e a Varley e ao Rui, por compartilharem com a gente essa tarde hoje. Tá? Muito obrigada. Varley, quer falar alguma coisa? Sim? Quero sim. Eu quero, primeiramente, agradecer a Alessandra, né, que ela entrou assim... o convite da Alessandra foi muito de última hora, né, por conta das circunstâncias que nós explicamos aqui no início, não sei se todo mundo sabe, né, por conta da falta do professor Fábio. Então, eu convidei a Alessandra para ajudar aqui na mediação, ela fez todo o trabalho com muita competência. Obrigada, Alessandra, né? Foi um convite sim, de última hora. Rui também, muito agradecida pela sua participação. E ao Fábio Garcês, a Felipe, obrigada também. Felipe deixa a gente muito segura,
quando ele entra na sala mais cedo e conversa com a gente e tal, foi muito bom também. E é o Fábio Garcês, a gente continuar aqui numa corrente positiva, né? Ele está internado, quem chegou depois, ele está internado com Covid, mas a melhora dele tem sido assim, já saiu da UTI, está no quarto, e a gente está na corrente aqui positiva para eles, não só para ele, né? Para que ele não seja só mais um na estatística de quem adoeceu, né? Mas para todos os brasileiros que estão nesse enfrentamento nessa hora tão difícil. E que isso acabe logo. Obrigada. Obrigada, Varley. Gente, uma boa noite para vocês. Fiquem bem, com saúde.